estresse está tomando conta, principalmente depois desse período que a gente passou de reclusão, pandemia. O estresse, ele no século passado, a OMS já trouxe uma informação muito importante, que o estresse era a doença que estava matando mais. O estresse em si não mata, mas as consequências. E a gente sabe que o estresse ele passa por algumas fases, desde a fase de alerta, a tentativa de regulação do organismo, até o momento de exaustão. E precisamos ficar atento aos primeiros sinais, porque o nosso organismo, a gente sabe que a mente e o corpo, eles são um todo. Um interfere no outro e como eles estão sinalizando, basta termos uma forma de querer escutar o que o corpo está nos dizendo. Quando a gente fala de estresse, Tojal, eu gosto muito de pensar sobre a importância de buscarmos o equilíbrio do nosso campo vital. E esse campo vital, eu percebo que o ciclo vital da gente é uma analogia que eu gosto muito de fazer com a pizza. Se a gente pegasse uma pizza e dividisse ela em fatias, Tojal, milimetricamente iguais, isso é o ideal. E cada fatia daquela a gente atribuísse a uma área da vida, como é que seria? Ao acordar, eu tenho toda uma condição de energia para distribuir nessa área. E quanto mais eu equilibrar essa minha pizza, eu vou estar com menos estresse. Mas o que é que acontece no real? A gente precisa falar do ideal para falar no real e perceber que o melhor é chegar mais perto desse ideal. O que acontece é que muitas vezes pegamos essa pizza, colocamos 50% dela para uma área da vida, 40% para outra, 10% você divide com algumas coisas. E a pergunta é, quando aquela área de 50% e aquela de 40% não estiverem bem, como é que eu vou me autorregular com apenas 10%? Então, a gente precisa alimentar o equilíbrio da nossa vida. Essa é a melhor maneira de lidar com o estresse. Você também fica estressado, Tojal? Ô, Adriana, assim fico, viu? As pessoas romantizam demais, principalmente as suas relações com o trabalho. Eu amo o meu trabalho, mas isso não significa dizer que eu já não tenha me sentido em situações limítrofes a partir do meu exercício profissional. Essa história das pizzas que você trouxe é bem interessante porque a nossa tendência, pelo menos a minha, é dar essa porcentagem maior, esse número de fatias maiores para o trabalho. E aí as outras áreas da sua vida acabam ficando desprestigiadas, né? Você falou do eu ideal e do eu real. O eu ideal não pode jamais oprimir o eu real. E é o que eu percebo que a gente acaba fazendo nesse percurso. E eu me incluo nisso, né? O autoconhecimento é sempre um investimento em si mesmo, para que a gente pegue essas pizzas e faça uma divisão igualitária. Gostei desse seu exemplo. E a gente precisa mesmo dessa divisão igualitária, porque você tem razão. Colocamos muito, todos nós, uma grande fatia para alguma área da vida, seja profissional, seja social, seja afetiva. Quantas vezes, quantas pessoas ficam presas, quantas pessoas que passam por dependências emocionais, Tojal? Você trabalha muito com o público feminino, não é? Então, como você não deve ter isso no seu dia a dia, com mães que acabam de ter o seu bebê e às vezes não se organizaram para uma rede de apoio. Eu fico pensando, como é que seria o estresse de uma mãezinha dessa que não se preparou para a sua rede de apoio, Tojal? Adriana, veja, eu sempre costumo dizer que quando a gente passa a ver o mundo com perspectiva de gênero, de raça, de classe, tudo muda. A partir dessa sua pergunta, eu quero contar uma história. Eu sou de Aracaju, e eu fui visitar minha mãe. Um beijo para você, minha mãe. Não sei se você conseguiu estar nos assistindo. Fui visitar minha mãe no Dia das Mães. Peguei um avião aqui. Era aquele aviãozinho pequenininho, duas cadeiras de um lado e duas do outro. E aí eu percebi que do meu lado se sentou uma mãe com um bebê de colo, né, e uma criança. Ela também estava acompanhada, possivelmente, do seu companheiro, que estava lá junto com ela, mas se sentou na cadeira de trás. Lá, quando nós estávamos no espaço aéreo voando, eu percebi, foi servido o lanche, e aí eu percebi a aflição dessa mãe que estava amamentando e tinha simultaneamente a cobrança da criança do lado, que queria atenção também, que queria que ela estivesse presente naquele processo ali do lanche.
E percebi que essa mãe ficou angustiada. Ela parecia também olhar para trás para tentar pedir ajuda do companheiro. O companheiro estava dormindo nessa hora. E eu percebi que ela queria levantar para ir ao banheiro e eu pensei, meu Deus, como é cansativo ser mãe. Será? E me perguntei, o que será que nós estamos atribuindo a essas mulheres, né? Quais funções, quais as expectativas? E aí, nesse momento, sabe, Adriana, eu escrevi um texto. Ai, que E eu coisa queria boa. compartilhar com Bora vocês. escutar esse texto maravilhoso, tenho certeza. Eu escrevi assim: Mãe, é fonte de amor. É aquela que tem outros corações pulsando fora do seu corpo, mesmo que não tenha dado à luz. É sinônimo de afeto e dedicação, mas também de insônia e de exaustão. A gente quer que as mães sejam perfeitas, mas elas não são. Elas são tão só humanas. Meu desejo, Adriana, é que nós amemos as nossas mães com mais intensidade e gratidão, mas acima de tudo, que as libertemos das exigências sobre-humanas e que compartilhemos, enquanto pais e filhos, as nossas responsabilidades. Fantástico, não precisa nem dizer. Um texto maravilhoso que você trouxe aí, uma palavra que chama muito a minha atenção: exaustão. E aí você faz um convite aos filhos, eles olharem para essas mães de uma forma diferente. Só que não são só os filhos, Sojal. A sociedade precisa exigir menos das pessoas. Eu penso que a gente, enquanto sociedade, a gente está um tanto quanto adoecido. Estamos deixando de olhar para a gente, para exigir e olhar para o outro. Imagine quantos papéis essa mãe não tem. Primeiro que era mãe de dois. De um bebê, que era uma situação diferente de amamentar, de nutrir o alimento orgânico, físico, e a nutrição do alimento emocional. Como é que essa mãe, uma fase tão importante do desenvolvimento infantil, que é a nutrição emocional, como é que essa mãe vai fazer essa nutrição de uma forma regular se ela não estiver nutrida emocionalmente, se ela não tiver apoio, se a ela não for dado a liberdade dela poder ser? E essa mesma mãe que tinha um bebezinho na sua história, tinha também que seguir dando nutrição emocional para um outro filho em uma outra faixa etária. Mas essa mãe também tem necessidades fisiológicas. Ela precisa ir ao banheiro, ela também precisa se alimentar, ela também precisa dessas nutrições emocionais, ela precisa da rede de apoio. Tem um ditado, eu não sei se ele é indígena ou é africano, que diz assim: para cuidar de uma criança é necessário uma aldeia. Ou seja, o quanto, fica a reflexão, o quanto que uma criança não demanda para essa família. O quanto que isso não acontece. Então, assim, o teu texto é assim um convite para a sensibilidade, como você realmente conseguiu chegar na alma dessa mãe, dessas mulheres que se sentem tão exigidas. É que a gente precisa, né, Adriana, se colocar no lugar do outro. Quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, a gente não vai sentir exatamente como o outro, porque nós somos outras pessoas. Mas é perceber, a partir daquilo, quanto que a gente pode impactar. A partir dessa percepção, dessa sensibilidade de como o outro pode estar sentindo. Mas, é claro, para vocês, mulheres, mães, é uma exigência sobre-humana. Mas no contexto aqui do estresse, eu acho que nós todos e todas estamos nos fazendo exigências sobre-humanas. Nós estamos, Adriana, sem alma. A gente está ali nas redes sociais o tempo todo querendo construir algo que não necessariamente é a realidade. A rede social é extremamente importante. Teve um papel essencial para a gente agora na pandemia. Isso. Mas a gente precisa aprender a diferença do online e do offline, né? Porque a gente... As pausas, né, Tojal? A importância das pausas. Você falando aí, não tem como não lembrar, não citar. Quem me conhece, quem me acompanha sabe o amor que eu tenho pelo Byung-Chul Han, filósofo coreano, que eu super indico. Leiam o livro dele, Sociedade do Cansaço, e outro, Sociedade Paliativa. A gente faz um café agora no consultório e trabalhamos a síndrome de burnout com foco na literatura do Byung-Chul Han. Foi maravilhoso. Por quê? Você usou muito bem a palavra exaustão. A tecnologia, não só a tecnologia, as redes sociais, estão exigindo um parecer
Não precisa você mais ser nem ter. Você só tem que parecer. Mas é um grau de exigência que as pessoas se imputam tão grande que essa sociedade do desempenho, onde você tem que ser 100% feliz. Tojal, não existe mais fracasso, não existe mais cansaço. A pessoa não pode achar que fez errado. Eu não posso errar em nada. Como é isso se nós somos seres humanos? Como é que eu vou enfrentar uma sociedade? Como é que eu vou enfrentar o meu dia a dia, tendo que mostrar para o outro muito do que muitas vezes não é o que eu estou sentindo? Eu acho, sabe, Adriana, que a gente está muito desacostumado a enfrentar nossas frustrações. E, assim, não se trata de romantizar a dor. Não é sobre isso que a gente está falando. Mas é sobre extrair algo de positivo a partir disso. Eu lembrei, ouvindo você falar também, de um livro de Rubem Alves que fala assim: ostra feliz Não faz pérola. não faz pérola. Verdade, que é exatamente a capacidade de se frustrar que o ser humano está perdendo. Ninguém quer mais se frustrar. A gente vê pelo fast food. Tem que ser agora. Como é que eu vou conseguir lidar com o manejo da ansiedade se tudo para mim tem que ser agora? E aí você falou sobre isso, eu me lembrei falando até sobre chegar na empatia que você citou. Nessa questão do estresse, o Byung-Chul Han, ele traz na literatura dele um termo conhecido como algofobia. O que é isso? É o medo, é o pânico que as pessoas têm de sentir dor. Uma dor física, dor emocional, dor social, dor política, dor em diversas dimensões. E o que é que o ser humano tende a fazer? Ele tende a buscar fugir da dor. Tem uma música do Titãs que diz assim: enfrentar a dor não é uma loucura. Por isso que faz muito sentido quando você diz que não é romantizar. Enfrentar a dor, fugir da dor não é uma loucura. Vivenciar a dor é buscar a própria cura. Perfeito. Então, vê que coisa fantástica. Não é uma loucura. Quando eu enfrento, eu estou no processo de cura, um processo curativo. E aí, o que é que o ser humano vem fazendo? Ele quer se anestesiar. Sejam com drogas lícitas ou ilícitas. Seja com a desconexão, onde no meio de uma discussão eu desconecto e ligo o meu protetor automático para me desconectar daquela situação. Seja buscando um pensar de que eu tenho que estar sempre maravilhosa, não sentir a minha dor, me blindando da dor, buscando um bálsamo, muitas vezes que não é real. Seja a fuga. Então, o que é que a gente fala? Olha, Tojal, você citou aí a palavra empatia. Você disse que é importante a gente estar no lugar do outro, a gente nunca vai sentir como o outro. Agora eu lhe pergunto, se a gente não aprende a enfrentar a dor, como é que eu vou ser uma pessoa com compaixão? Se eu fujo da dor, como desenvolver compaixão? Como estar ali tentando entender o que o outro está passando? E quando você foge da dor, você, inclusive, de uma certa forma, desacredita do ser humano. Porque é óbvio que você vai ser frustrado nas suas relações pelas pessoas que te rodeiam. Tanto é que tem a história, né, do filósofo Zygmunt Bauman, que fala da liquidez, das pessoas líquidas. Perfeito. Das relações líquidas, da sociedade líquida, da modernidade líquida, do contexto social líquido, onde as pessoas não têm conexão. Eu adoro essa palavra conexão. Eu penso que a gente adoece, a gente vai formando padrões, a gente vai Conexão formando... não é só Wi-Fi, né, Adriana? A gente pode se conectar com Wi-Fi, mas a gente não pode, a gente precisa de conexão humana, a gente precisa de abraço. As pessoas, vamos, enquanto crianças, desenvolvendo esquemas, né, que são padrões de comportamento que vão estar lá na vida adulta. A gente vai estar repetindo isso. E como é que isso acontece? Quando a minha conexão com os meus cuidadores não nutre as minhas necessidades emocionais. Então, eu preciso ter as minhas necessidades emocionais nutridas. Veja, voltando ao esforço da mãezinha, de nutrir o filho, não só com o alimento, mas nutri-lo, olhando para ele, dizendo quem ele é, dando afeto, dando carinho, ajudando ele a perceber que essa conexão, porque no olhar da mãe o bebê se constitui. Isso é fantástico, isso é lindo.
Então, se eu não olho para esse bebê porque eu não estou conseguindo olhar para mim, vê como a negligência. Eu gosto muito de refletir sobre a negligência. Existem vários tipos de violência, você sabe bem disso. Violência física, veja o estresse. Para a pessoa vivenciar, o quanto que violências não causam estresse. Violência física, violência emocional, violência patrimonial, são tantas. Mas tem uma, Tojal, que é a que faz com que tudo aconteça, que é a violência da negligência. Quando eu negligencio, eu abro portas para tudo acontecer. Se eu deixo de olhar para mim, quer seja porque eu não aprendi a olhar para mim, eu posso me colocar numa situação de violência, onde eu posso dar permissão para o outro ser grosseiro comigo, ser indiferente comigo, até porque eu estou fazendo isso comigo. Então, como a gente precisa dessa conexão? Essa conexão é uma forma de manejo do estresse. Eu tava um dia pensando sobre ansiedade e falando sobre dicas de ansiedade, trazendo para as pessoas que me acompanham. Existem aquelas dicas que a gente já traz e em relação ao estresse não é diferente, que seria o exercício físico, como isso ajuda no manejo de estresse, de ansiedade, a meditação. Você consegue, Adriano, fazer meditação? Você faz? Faço. Eu estou nesse processo Eu de tentativa, amo. mas é difícil. É difícil. Eu sou Teta Healer, né? Eu sou Teta Healer e gosto muito de fazer cursos e cursos de Teta Healing, que é a meditação para a cura. E eu estou sempre em conexão comigo, em conexão com o todo. Porque é a forma que eu encontrei de me centrar. Me ajuda muito, Tojal, eu voltar a essa energia de Deus para dentro de mim, porque ela me fortalece. Então, eu paro e faço essa meditação. Mas tem uma dica que eu gosto muito, que é a conexão com o outro. Quando eu me conecto com você, eu me sinto pertencendo. Eu vivencio algo que é o pertencimento. A gente precisa se sentir pertencente para minimizar estresse, para minimizar ansiedade. E eu também me sinto segura. Quando a gente forma redes de pessoas nessa conexão, veja só, sua sensibilidade é tão grande que você se conectou com aquela mãe. Você estava conectado ao estresse que ela estava passando, à preocupação que ela estava. E dentro de você brota um texto lindo que precisa estar ali escrito para que as pessoas possam se sensibilizar cada vez E a mais. partir dali eu comecei a enxergar as mães que estavam ao meu redor de uma outra forma, sabe? E vi, meu Deus, o quanto que muitas vezes a gente segue esse fluxo de opressão interna e externa sem nem perceber. A gente exige muito de nós mesmos, né, de nós mesmas, e exigimos muito do outro também. E aí a gente não sabe lidar com essas frustrações. A gente está sempre, Adriana, num processo contínuo de aceleração do tempo. Você já parou para pensar? A gente está no meio do ano já, 2023. Eu tenho a sensação de que a globalização mesmo, ela foi a grande responsável por isso. Porque o tempo ele não está diferente, mas a sensação do tempo está tão rápida porque a nós está sendo exigido tanto trabalho. Tojal, às 8 da manhã, você já tem que ter feito academia, lutado capoeira, feito café da manhã, levado as crianças para a escola. Um café da manhã fit, tá? Por causa da saúde. É exatamente isso. É tanta exigência. E já tem que ter assistido uma aulinha de inglês. E assim, com um sorriso nas orelhas, porque você não pode em nenhum momento acordar tendo o seu ritmo, tendo o seu tempo de dar o seu primeiro sorriso, de querer aquela conexão com o outro. Não, porque você tem que estar naquela situação de estou pronto 100% do meu tempo. Gente, isso é uma ilusão. Ô, Adriana, e os áudios do WhatsApp, que agora a gente acelera? Isso, para mim, é o reflexo total dessa aceleração do tempo. Eu confesso para você, eu evito muito colocar, porque eu acho que a gente acaba perdendo muito do conteúdo ali, sabe? O conteúdo e a conexão com o outro. Porque a gente entende, veja, é muito interessante isso que você trouxe. A cognição, que são os nossos pensamentos, eles determinam a nossa emoção e o nosso comportamento. É a cognição quem vai regular o nosso comportamento, o nosso pensamento, a nossa emoção. Aí, vê só, quando você fala do áudio, eu escuto aquele áudio. Se eu escuto um bom dia, é uma coisa. Se eu escuto um bom dia, não é outra. Totalmente Mas a pessoa diferente. disse bom dia. Mas eu botei para escutar bom dia. Então, eu começo a achar que aquela pessoa está apressada e eu já fico mais apressado com aquela pessoa e eu digo, eu não tenho mais paciência para escutar essa pessoa, porque
Observe como isso acontece. Se a gente parar para pensar, o tempo, a nossa pressa, a nossa. Eu sempre me pergunto, final de ano. Não sei se tu já percebeu, que todo mundo corre no final de ano. Para ir para onde mesmo? Porque virou o ano e a vida é um ciclo que a gente fecha aqui, cognitivo. Mas é muito dentro dessa perspectiva. É muito nesse processo. É interessante isso que você trouxe, Tojal. Pois é. E, assim, eu acho, sabe, Adriana, que a gente não se permite também a ter um ócio. A gente está sempre pensando que o ócio tem que ser produtivo. E eu acho que os processos de criatividade, sabe, eles se dão até quando a gente está ali num estado de presença, de atenção. Eu tenho, claro, assim como eu acho 90% da população global sofro de ansiedade, né? Tento me cuidar. Acho muito importante a terapia, o cuidado com a saúde mental. A terapia é um investimento em si mesmo, em si mesma. É um processo de autoconhecimento. E nesse processo a gente precisa aprender as nossas limitações. A gente trocou, Adriana, o eu não posso por sim eu posso. Verdade, Tojal. Como o Bill Churran fala, que você até comentou, né, na Sociedade do Cansaço, nós estamos adoecidos de um excesso de positividade. A gente pode tudo. Tudo, tudo, sem poder. Sai dizendo sim para todo mundo e eu gosto de refletir sobre os sims, que sims não são. Quantos sims ditos, quantas angústias sentidas. Porque, meu Deus, eu me comprometi em fazer esse projeto e não podia. Eu não podia pegar mais sei lá, essa atividade. Eu não podia me comprometer dessa aula de dança. Agora eu não consigo mais ir para aula de dança. Se a gente distribuir, claro que tudo vai estar relacionado às nossas necessidades imediatas, mas a gente precisa de planejamento. Uma das situações que ajuda no estresse é a gente se planejar. É observarmos, é colocarmos em ordem, linkar mesmo, fazer o checklist do que é que são as minhas prioridades, sem tanta exigência. Lembrar que se eu não conseguir concluir hoje, amanhã eu continuo. Eu gosto de dizer que nós precisamos ser mais generosos conosco. A gente precisa ser mais gentil com a gente. A gente é muitas vezes tão gentil com o outro. Pegar leve, né, Adriana? A pergunta Acho que eu é preciso essa. ouvir isso também. Eu acho que todos nós, quando a gente fala primeiro pra gente, Tojal, esse é o Tem segredo. uma frase que eu tô precisando internalizar, que diz assim, um sim que você dá ao outro quando você queria dizer não, é um não que você dá a si mesmo, a si mesma. É isso mesmo. Eu não gosto de chocolate. Mentira. Aí você me dá um chocolate. Vamos supor que eu não goste. Aí na sua frente, para ser bem gentil, eu como chocolate. Aí eu fico toda empipocada porque eu tenho alergia. Aí eu dei o sim para você e não fui correta com a minha saúde, com a minha necessidade. Isso não é ser egoísta. Ser egoísta é diferente. Existem pessoas egoístas? Existem. Existem aquelas pessoas que passam por cima mesmo de todo mundo porque o dela tem que ser sempre feito, tem que ser na hora dela. Tem. Existe isso. Isso não é você estar em harmonia com você. Você pode dizer não, sendo coerente. A palavra coerência é muito importante. A gente tem que ser coerente com a gente, senão a gente tem estresse e adoece. O que é o estresse nosso de cada dia? Se não a desconexão do ser humano com acordar, nem se sentir, porque sai do momento presente, vai lá para uma dimensão futura. Chega no seu objetivo, que é no seu trabalho, mas já está no dia de amanhã, já está na tarde, nas reuniões que tem que fazer à tarde. Chega na reunião de tarde, mas já está pensando no que vai fazer de noite. O que seria o estresse se não essa desconexão do indivíduo com ele próprio, com essa autoexigência de perfeição que não existe? Não adianta perseguir a perfeição, ela não existe. Se existisse a perfeição, nós não estaríamos aqui tentando nos reinventarmos, tentando ser pessoas melhores, porque eu sei que você é assim, eu sei que eu também sou assim, a Marise também é assim, o Rufino que está aqui nos ajudando. A gente está aí um beijo aí para vocês, tudinho aí, olhando. Um beijo para Coisa vocês, mais minha linda, gente. gente, é porque vocês não podem ver o bastidor, é muito lindo esse povo aqui do lado. Se pudesse virar essa câmerazinha pra gente ver, é gostoso, né, Tojal? A gente Demais. vê isso. Então a gente vê pessoas querendo dar o seu melhor, fazer o seu melhor. A gente tá A aqui, gente ó. nunca tá só. A gente não tá só. E a gente tá aqui numa manhã de sábado. Saímos de casa. Você deixou de fazer alguma coisa.
Eu deixei de fazer alguma coisa porque isso é importante pra gente. Porque eu me conecto com o seu propósito E eu de também servir mais e melhor à humanidade. Exatamente. Isso é o Tarja Branca Pode, o programa Tarja Branca sempre teve essa filosofia de trazer essa comunicação para as pessoas de que a gente pode ser melhor, de que a gente pode ser bom para a gente, para que a gente também possa tornar uma sociedade melhor. Torjal, se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que cuidar mais das nossas crianças, a gente tem que cuidar mais da gente, a gente tem que trazer mais generosidade. E eu concordo muito, adoro a tua fala quando você diz assim, isso não é romantizar, porque a gente precisa enfrentar a dor. Enfrentar a dor não é uma loucura, fugir da dor é fugir da própria cura. Então a gente tem que lembrar disso, enfrentar. Claro, eu vou enfrentar me jogando no processo, não. Eu me preparo para esse enfrentamento. É isso que as pessoas desconhecem. Eu preciso ir desensibilizando para que eu vá chegando nesse enfrentamento. Esse é o convite que o Byung-Chul Han fala, para que a gente não seja morto-vivo. Porque se eu me plastifico, se eu busco não sentir, se eu me desconecto, eu viro um morto-vivo. Então a gente, o Alexander Lowen já falava sobre isso. Vivo está todo mundo, mas quem é que está plenamente vivo? Plenamente vivo está quem está conectado, conectado com seus propósitos, com sua vida, com aquilo que faz sentido para você. Então é muito importante a gente trazer esse tema, e é isso que você trouxe agora, da importância dessas pausas, do autocuidado. Como é que eu vou ter uma vida mais equilibrada? A gente começou falando sobre a pizza, sobre o equilíbrio das áreas da vida, para minimizar o estresse nosso de cada dia. Como é que eu vou ter isso equilibrado se eu não pratico autocuidado, se eu não olho para mim, se eu olho para resultados? Nós não somos máquinas, né, Nós Tojão? somos muito além de números. A gente tem alma, a gente tem dor, a gente tem expectativa, a gente tem sonhos que precisam, em alguma medida, serem acolhidos. Eu tenho um lema, né? Paulo Freire, maravilhoso. Amo. É o fundamento, também dou algumas aulas, sabe, Adriana, e sobre a temática de gênero, julgamento com perspectiva de gênero, direitos humanos das mulheres. E eu sempre cito Paulo Freire como fundamento do propósito dessas aulas. A gente, enquanto ser humano, está sempre buscando respostas. A gente quer resposta rápida, a gente quer consumir informação pronta. A gente não quer a gente não tem tempo para perder. E Paulo Freire propõe que a construção do conhecimento seja feita a partir de perguntas. No processo de conhecimento, inclusive de autoconhecimento, a gente vai encontrando novas perguntas. E aí eu quero compartilhar uma pergunta que, para mim, é a pergunta que me move. E que veio ser reeditada, sobretudo nos últimos meses, que eu precisei parar por um processo de pausa necessária para a questão da saúde mental. Então, essa pergunta seria mais ou menos assim: como eu posso, enquanto ser humano, servir mais e melhor à humanidade a partir da minha vocação, da minha atividade, mas respeitando os meus limites? Perfeito, perfeito. Você falando isso, eu lembrando, né, aqui, eu sou psicóloga por formação, também sou filha, mãe, gente, esposa, amiga, né? Um beijo, Guilherme, um beijo, Flávio, um beijo às pessoas que moram no meu coração. A minha história com a psicologia, Tojal, começou tão cedo, tão cedo. Teve um tempo desse que meu filho perguntou. Meu filho está fazendo psicologia também, está Que legal. encantado, tá? E eu estou muito feliz com os resultados. Ele chegou para mim e disse assim, que quem me conhece sabe da intensidade do meu trabalho, né? O quanto eu sou ativa, o quanto eu tenho meus projetos, o quanto eu tenho a minha clínica. E ele me perguntou, mãe, tu vai ter burnout? Aí eu disse, filho, eu acredito que não, por algo que você disse agora. O burnout carrega 3 dimensões. Síndrome de burnout é um estresse laboral, já fazendo dando um spoiler sobre burnout. É um estresse dentro do contexto laboral que ele respeita um tripé, que é uma exaustão emocional, é uma despersonalização, eu não consigo mais me conectar com o outro, eu fico fria em relação ao outro, e uma baixa realização profissional. Exaustão laboral, emocional, eu tenho por conta do próprio quantitativo. Agora, eu tenho uma alta realização, então,
eu já quebro uma das pernas da síndrome e eu estou conectada com as pessoas, eu quebro a segunda perna. Aí eu estava dizendo para ele, eu espero que um dia eu não venha a ter essas pernas colocadas, mas eu acredito que não, pelo prazer e o respeito a isso que você falou. O respeito às pausas. A gente precisa estar com as pessoas que a gente ama. Eu trabalho muito, mas eu tenho meus momentos de lazer, eu tenho meus momentos de meditação. Eu faço terapia, mas eu sou psicóloga há 30 anos. E faz terapia há mais de 30. Porque se eu não me conheço, se eu não volto para mim, se eu não me coloco no lugar do outro, se eu não sou também uma pessoa a se cuidar, como é que eu vou saber qual é o lugar de fala? A gente estava agora nos bastidores. Antes de começar, a gente estava falando temas assim muito importantes da nossa vida, da nossa construção psíquica, desde quando o Tojal era criança e eu era criança. Foi muito bonito compartilhar e gostoso compartilhar isso, porque a gente, sentindo na pele, a gente sabe, eu nunca vou saber a dor de todo mundo, mas a gente vai, eu e eu sei que você também vai compreender a dor de muita gente, não só pela nossa Mas sensibilidade. como a gente compreende a dor do outro se a gente não compreende a nossa dor? As nossas dores. As E nossas. quantas vezes, Adriana, muito provavelmente você, no seu consultório, não viu sua história ali repetida na sua frente? Quantas vezes eu não vi a minha história repetida em uma mesa de audiência? E eu tive a oportunidade de ajudar a construir uma história diferente a partir daquela dor que foi transformada. Só que para isso, como você mesma disse, a gente precisa conhecer esses limites. Tem uma história, você falou do chocolate, e eu lembrei da história do bacalhau na minha vida, viu? Conta. Eu não gosto, minha gente, de bacalhau. Só que uma amiga querida, um belo dia, me ligou e disse assim: venha na minha casa, eu quero muito que você venha aqui. E antes de você ir embora, eu estava me mudando de cidade nesse momento da vida. Eu quero muito que você venha aqui, eu vou fazer um bacalhau maravilhoso para você, uma receita de família da minha avó portuguesa. Aí eu disse, tá bom, eu vou. E eu fui. E eu fui e comi o bacalhau. Botei no prato, botei batata, arroz, joguei para um lado, joguei para o outro. Comi mais arroz e batata do que bacalhau. Mas estava ali. Entendi o quanto aquele processo era. Ela estava me doando amor. Chamar alguém para sua casa, cozinhar para alguém, é um ato de amor. Só que eu não fui honesto comigo e com ela de dizer aquele meu limite. E para não frustrar uma expectativa do outro, eu não disse e comi o bacalhau. Resumindo, a gente está o tempo todo também misturando as expectativas do outro com as nossas expectativas. E nesse processo fica cada vez mais difícil equilibrar aí a divisão dessa pizza, né, Adriana? Olha, Tojal, você falando isso e eu pensando assim, por que será que a gente faz isso? Será que a gente não diz sim pelo medo da retaliação, pelo medo do abandono, pelo medo da rejeição? Quando a gente é criança, existe terapia dos esquemas fala de uma necessidade emocional básica que acontece no primeiro domínio, logo que a criança é um bebezinho, que é exatamente essa conexão da mãe, que é esse olhar da mãe. Se isso não for bem trabalhado, a gente pode desenvolver esquemas, crenças, ideias de abandono, de isolamento social, então de rejeição. Então, será que a gente não está... Quando você fala do autoconhecimento, por que será que a gente diz tanto sim? Porque quando a gente diz sim, querendo dizer não, a gente entra em estresse, a gente adoece, a gente tem ansiedade. Então, se a gente está falando sobre o estresse nosso de cada dia, não tem como não pararmos para refletir sobre os sims que sims não são. Teu exemplo foi ótimo, e quando você diz assim, eu não fui honesto comigo, nem com ela, eu não queria magoar aquela pessoa que me deu tanto carinho. A gente se coloca... Nos ensinaram que a gente não pode magoar quem nos deu carinho. Isso é ensinado pra gente. Então, mas espera aí. E se eu for verdadeira e disser, eu quero muito ir para aí, a tua companhia é maravilhosa, eu não gosto tanto do bacalhau. A gente podia pedir um iFood? Verdade.
Verdade. Não é porque o que a gente quer é a companhia, né? O que a gente quer é a companhia. E assim, Tojal, esse podcast maravilhoso, nosso primeiro Tarja Branca Pod, falando sobre o estresse nosso de cada dia. Estamos chegando no finalzinho desse bate-papo tão leve, onde a gente abordou tanta coisa, porque, olha, conversa tem. E, gente, a gente tava tomando café, viu? Vocês não Um sabem que a café gente maravilhoso. tá aqui Obrigado, viu, tomando um gente? cafezinho quentinho, tá meio friozinho, então nada como um bom café. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Estamos assim no finalzinho do nosso programa. Como foi para você estar aqui? Como foi falar de um tema tão atual, tão dentro da nossa vida? Como foi se sentir nessa temática, dessa temática e trazer até um pouco da tua história, da nossa história? Como é que foi para tu? Foi maravilhoso, Adriana. Eu acho que a gente precisa, né, abordar todas as dimensões da nossa existência. E nós somos, termino dizendo o que eu disse no início, nós somos muito além do nosso cargo, da nossa profissão, dos status e papéis que a gente ocupa na sociedade. A gente é ser humano, a gente precisa olhar para dentro. Então, o que eu quero dizer a você que está nos escutando é que, independente de você ser uma pessoa bem-sucedida, realizada no seu emprego, no seu trabalho, olhe para si, para suas necessidades, tente fazer esse equilíbrio. Eu acho que a relação com a espiritualidade, para mim, no meu caso, é o que me dá suporte, certo? Eu faço parte de uma escola de espiritualidade, e é isso que é o meu alimento para que eu consiga equilibrar todos os setores e fazer essas divisões da pizza de uma forma melhor, sabe, Adriana? Muitíssimo obrigado por estar aqui, que a gente tenha sabedoria para identificar os nossos limites e força para seguir. Obrigado a você, a Marise, o Tarja Branca Pod. Sucesso para vocês nesse propósito de levar esclarecimento e ajudar a curar as dores humanas, porque acho que no final das contas estamos aqui todos e todas voltados para essa finalidade de ajudar a curar dores humanas. Um beijo para vocês. Obrigado. A gratidão é nossa, não é? Ter o Tojal aqui é um presente. É um presente. Falar de temas fortes de uma forma tão leve. Já fica o convite para você estar aqui em um outro momento, para a gente falar de discussão de gênero, trazer coisas do teu dia a dia. Eu penso que é importante a gente também trazer esse conhecimento para as pessoas que acompanham. E o que eu quero deixar para você é que compartilha, vai lá no sininho, sabe, dá aquele apertinho, manda esse programa para os teus amigos, ajuda a gente a levar para outras pessoas um pouco do Tarja Branca Pod. Deixa teu comentário, entre em contato com a gente pelo Instagram também, tem o Instagram do Tarja Branca. Deixa teu comentário, dá tuas sugestões de pauta, porque a gente está aqui querendo fazer esse serviço para você. Você que acompanha, você que está conosco, e deixar assim a nossa eterna gratidão por tudo isso. Um beijo grande e lembra da pizza. A palavra é: seja generoso com você. A gente pode errar sim. Estresse é isso, é desequilíbrio de conexão. Então bora voltar a ter a nossa conexão com o nosso agora, com o nosso hoje e com o nosso propósito. Um beijo grande, um beijo Tojal, um beijo Marise Rufino. Obrigado. Gratidão a todos. Até nosso próximo Tarja Branca Pod.